Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Bom dia! Hoje, 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma explanação. Todos os dias aqui, vídeos com comentários, com explanações feitos aí por várias pessoas que assistem diariamente a meus vídeos aí em meu canal. Então você que está aí me ouvindo agora, você está me vendo aí, se você passou por algum fato triste, alegre em sua vida, escreva para cá, escreva que colocarei aqui em vídeo seu comentário, sua explanação. Vou trazer aqui a explanação de Luiz Carlos Sete. Ele aqui fez uma explanação mostrando aqui um pouco da identidade do Jesus, das narrativas lendárias, dos 4 evangelhos que estão no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele faz aqui um estudo sobre uma particularidade de Jesus. Então ele escreve assim, entre aspas: Santo Agostinho, bispo de Hipona, tinha como virtude norteadora da interpretação bíblica a caridade. Para ele, ela funcionaria como algo que acende a luz interior que leva à compreensão do sentido verdadeiro do texto. Agostinho, que é considerado santo pelos católicos, foi inspirado por um movimento filosófico conhecido como neoplatonismo, cujo representante máximo foi Plotino. Agostinho foi o primeiro filósofo da Igreja a tentar conciliar fé e razão. Para ele, a razão é um instrumento criado pelo próprio Deus para que possamos descobri-lo. Crer para compreender, compreender para crer, disse ele, numa das máximas mais notórias. Mas será que Cristo era mesmo um exemplo de caridade a ser seguido? Para quem nunca leu o Novo Testamento, ou seja, a maioria dos crentes, a resposta é um sonoro claro que sim. Mas, para o homem lúcido, inteligente e estudioso, a questão da caridade cristã é bastante problemática. Se não vejamos, no capítulo 12 do Evangelho de João, é descrita uma cena cuja conclusão é desconcertante para o leitor atento e dotado de um mínimo de senso crítico e honestidade intelectual. Após ter ressuscitado Lázaro, a família retribui com uma janta. Ali, Maria, uma das irmãs do neo-ressuscitado Lázaro, começou a ungir os pés de Jesus com um bálsamo muito caro. Judas Iscariotes, o discípulo que iria traí-lo, disse: Por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? A resposta de Jesus: Deixa-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. Observação: era um costume judeu ungir os mortos com bálsamos antes de enterrá-los. Por isso, ele se referiu à morte dele.
Nesta resposta, fica claro que ele, Jesus, considera que honrar o nome dele é muito mais importante do que ajudar aos pobres. Ele deixa claro uma perspectiva eivada de egocentrismo, de puro narcisismo. Ora, quando pensamos em pobres, a primeira coisa que nos vem à mente é a fome. É a fome. A fome não espera. Tudo mais pode esperar. A fome requer uma ação imediata, pois ela, junto com a sede, é uma tortura indescritível. Estima-se que, com 1 denário na época de Jesus, comprava-se até 8 quilos de pão. Equivalia a um dia de salário. Fazendo a conta, 8 vezes 300, o preço do bálsamo, segundo Judas, resulta em 2.400 quilos de pão. Ou seja, Jesus acha mais importante o culto de sua personalidade do que quase 2 toneladas em meia de pão, quantidade que daria para alimentar mais de 10.000 pessoas, comendo cada uma de 200 a 300 gramas. Caro leitor, é impossível deixarmos de pensar que uma pessoa que assim age é de uma crueldade profunda. É alguém que afronta a dignidade humana. Até mesmo o Velho Testamento, notório pela violência inspirada por um Deus ciumento e vingativo, tem algo a dizer sobre os pobres que, aí sim, remonta à caridade. Salmos 41, capítulo 41, versículo 1, diz assim: Bem-aventurado é aquele que considera o pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Provérbios, capítulo 14, versículo 31. O que oprime ao pobre insulta ao seu Criador, mas honra-o aquele que se compadece do necessitado. Provérbios, capítulo 14, versículo 31. A caridade não alude somente aos pobres. O respeito, o cuidado para com os pais, filhos e irmãos também dependem da caridade. Em Mateus, capítulo 19, versículo 29, temos: E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Novamente, eis Jesus colocando o culto à sua personalidade acima dos cuidados que qualquer pessoa decente deve ter para com seus pais, seus filhos e seus irmãos. Ele ainda menciona o abandono de terras. Ora, numa sociedade basicamente agropastoril, a terra é a fonte da alimentação, mas seu trabalho depende de muitas mãos unidas. Todos ajudam a alimentar todos, e a falta de um irá sobrecarregar o outro. Até hoje vemos isso nas pequenas propriedades rurais, no chamado regime de economia familiar. Tenho visto muitos pais envelhecidos que já não conseguem tocar suas lavouras, porque os filhos foram embora para a cidade. No tempo de Cristo, se é que ele existiu, a dependência do trabalho braçal na terra era vital. Mas Jesus enaltece aquele que abandona os seus à própria sorte para cultuá-lo, adulá-lo e, não consigo resistir à metáfora, lambê-lo. Como um homem
pode se intitular Filho de Deus, fonte de toda sabedoria, justiça e caridade, se ele propõe que um pai abandone os filhos para segui-lo? Como um ser que ameaça com a danação eterna quem não acreditar nele, porque só ele seria o bem supremo? Pode sugerir o abandono dos pais pelos filhos unicamente para se juntar a ele? Vemos aí de novo um gesto cruel e abominável por qualquer sistema moral, religioso ou não, menos pelo cristianismo. Eis aí a bela explanação de Luís Carlos Sete. Ele faz aqui críticas, ao Jesus que está presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, gente, é o seguinte, você vê, o Jesus que está no Novo Testamento e ali nos 4 evangelhos, porque ali ele morre, nas narrativas lendárias, aquelas narrativas lendárias sobre Jesus são extremamente contraditórias. Você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, você faz uma análise vertical, ou melhor dizendo, uma análise horizontal, comparando passagens que estão nos 4 evangelhos ou em 2, porque muitas frases atribuídas a Jesus estão nos 4 evangelhos, já outras estão apenas em um evangelho, já outras estão em 2 evangelhos, já outras estão apenas em 3 evangelhos. Então ali são criações de pessoas ali cristãs. Muitas narrativas ali você vê os absurdos atribuídos a Jesus. Entendeu? Porque não se referem às afirmações a uma pessoa chamada Jesus, com 2 olhos, nariz, boca, ouvidos. Não. Ali são vários relatos que eles criaram atribuindo a Jesus. E você vê muitas atrocidades atribuídas a Jesus nos 4 evangelhos, porque aquilo foram criações de cristãos. Você entendeu? E aqui ele mostra, o Luís Carlos Sete, ele faz aqui um estudo bom sobre aí Jesus, que Jesus aqui, em uma passagem que ele mostrou aqui, Jesus preferindo o culto a ele e em detrimento da utilidade da ajuda aos pobres. Então Jesus aqui trazendo para ele o mérito de sua personalidade. É o que ele diz aqui, nesse exemplo trazido por ele, em que o óleo foi passado para ele, pegar aqui aqui, que o óleo foi colocado em Jesus, um bálsamo muito caro na época. E aí um discípulo perguntou a ele, Judas Iscariotes, veja bem, o discípulo que iria traí-lo, perguntou a ele: por que este óleo, este bálsamo perfumado, em vez de ser colocado em você, Jesus? Por que ele não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Seria mais útil, E aí a resposta de Jesus foi, deixa a mulher que colocou o bálsamo em Jesus. Jesus dizendo: deixa essa mulher em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso, o óleo, o bálsamo. E aí Jesus diz, quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco. Ou seja, quanto à miséria, vós sempre a tereis aí convosco. Mas a mim, vós nem sempre tereis. Ele diz aí. Aí ele diz, observação, que era um costume judeu ungir os mortos com bálsamos antes de enterrá-los. Por isso ele se referiu à morte dele. Então ele traz aqui uma passagem atribuída a Jesus, em que Jesus privilegia o conforto dele, o bálsamo caro
que foi colocado nele. Ele dizendo que é muito mais importante do que vender aquele bálsamo para dar o dinheiro aos pobres. Então Jesus trazendo para si, entendeu? A grandiosidade do gesto da mulher, quando aquele bálsamo devia ser vendido, um bálsamo caro, e o dinheiro dado aos pobres. É isso que ele diz. E depois ele diz mais coisas aqui sobre Jesus, que estão nos 4 evangelhos. Então vamos lá. Santo Agostinho, ele começa aqui. O Santo Agostinho é muito elogiado pelos cristãos católicos. Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Quem lê as obras de Santo Agostinho e de Tomás de Aquino, e aí teólogos, entre aspas, católicos, criaram aí os dois muitas doutrinas que estão no cristianismo hoje. Então você vê muitas maluquices dos dois, Santo Agostinho e o Tomás de Aquino. Muitas maluquices dos dois. Quem conhece as obras deles, sabe disso. Só para você ter uma ideia aqui, sobre sexo, veja, Santo Agostinho, antes de ser cristão, ele pertencia a outra religião, antes de ser cristão. E quando ele pertencia a outra religião, ele tinha uma vida normal em relação à mulher, ao sexo. Entenda bem, Santo Agostinho. Ele tinha uma vida normal, praticava sexo, adorava sexo, entendeu? E veja bem, explicar aqui melhor para você. Então, ele adorava sexo, engravidou a mulher, teve um filho chamado Adeodato. Muito bem. Depois ele se converteu ao cristianismo. Veja bem, se converteu ao cristianismo. Quando ele se converte ao cristianismo, aí a cabeça dele fica doida, Santo Agostinho. E aí ele começa a ter outra ideia sobre sexo. Ele começa a rejeitar o sexo, porque a doutrina cristã, lamentavelmente, rejeita o sexo, vê o sexo como uma coisa horrível, feia, o que vai contra a natureza humana. Qualquer estudioso de sexologia sabe que o sexo ele é natural do homem. O homem é um animal sexuado, como um gato, como um cachorro, como um leão. O homem sente vontade de fazer sexo, e isso é uma coisa saudável. A anomalia, a doença, é ver o sexo como uma coisa suja, imunda. E Santo Agostinho, que gostava de sexo quando não era cristão, passou a odiar o sexo quando se converteu ao cristianismo. Ele se tornou um homem casto, não fez mais sexo, diz ele, quando se tornou cristão, por causa da teologia cristã completamente insana, contra o sexo, contra o prazer sexual. Então, quem conhece a obra de Santo Agostinho, eu tenho vários livros dele aqui, vários livros de Santo Agostinho. Então, quem conhece a obra dele, vê a ignorância da teologia dele. E graças a ele, a essa ignorância dele, temos aí a doutrina cristã católica, a cabeça de Santo Agostinho. Então é isso aí. Antes de ser cristão, ele praticava sexo adoidado, adorava. Engravidou a mulher, teve um filho, Adeodato. Aí depois se converteu ao cristianismo e passou a rejeitar o sexo. Passou a escrever contra o sexo, contra o prazer sexual, contra o orgasmo. Uma loucura. E o Tomás de Aquino era mais doido ainda que o Santo Agostinho. Tomás de Aquino já nasceu no cristianismo. Rejeitava o sexo, rejeitava as mulheres. Tomás de Aquino. E as ideias dele também estão aí, nas doutrinas cristãs católicas. Dois teólogos católicos aí, Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então é isso aí que ele diz aqui, o
o grande Luís Carlos VII. Ele diz aqui que o Santo Agostinho foi o primeiro filósofo da Igreja a tentar conciliar fé e razão. Ele tentou aí, o Santo Agostinho, nos livros dele, tentou aí amarrar no mesmo saco, colocar no mesmo saco fé e razão, fé cristã e razão. Ora, a fé não é um produto da razão. A razão requer raciocínio, razão requer lógica, ação requer comparação entre duas coisas para distingui-las. Fé é uma coisa, fé religiosa é uma coisa, é imaginação. Razão é coisa diferente. Razão é lógica, é raciocínio. Razão, existe argumentação. Fé não. A fé religiosa é uma ilusão. A crença religiosa é uma ilusão. Não é formada pela razão, pelo raciocínio. Entendeu? Mas o Santo Agostinho tentou aí, como diz o Luís Carlos VII, tentou conciliar, tentou colocar no mesmo saco a crença cristã e a razão. Não. As doutrinas do cristianismo são absurdas. Qualquer teólogo sério sabe disso. Eu mostro aqui o Bertrand Russell, grande matemático e filósofo, um crítico das doutrinas do cristianismo. O brasileiro Rubem Alves foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, doutor em teologia, abandonou a doutrina cristã e passou a atacar as doutrinas do cristianismo. No livro biográfico que eu tenho dele aqui, o Rubem Alves, ele diz em uma das páginas lá que a teologia cristã, veja bem, a teologia cristã é um edifício construído sobre o absurdo. Então é isso aí. Quem estuda seriamente o cristianismo vê que fé e razão nada tem a ver, são coisas diferentes. São coisas diferentes. E aqui sobre caridade, a noção de caridade do cristianismo é uma noção completamente errônea sobre caridade. Você entendeu? É uma noção completamente errônea sobre caridade. Coloca a caridade acima. E caridade, no sentido de ajudar os pobres, esmolas, isso aí é um erro. Isso aí só prolonga a miséria. Ninguém resolve pobreza dando esmolas. A sociedade é que é injusta, cria a pobreza. A riqueza nas mãos de poucos. A riqueza nas mãos de poucos. Então, dar esmolas, quando você pega a caridade e joga para esse lado de dar esmolas, que o cristianismo joga aqui, coloca acima, isso aí apenas intensifica a miséria. Ninguém resolve miséria com esmolas. Resolve-se miséria com trabalho, abrindo fontes de trabalho, emprego, dinheiro, todo mês entrando no bolso. Isso é que resolve a pobreza, e não esmolas. Você vê aí em qualquer capital do Brasil, aqui em Brasília, eu sempre vejo pessoas aí pedindo nas ruas. Já se acostumaram a pedir, sempre pedindo. E você vê uma pessoa dessa hoje pedindo, daqui a 20 anos, ela continua na mesma miséria, pedindo, porque esmola não resolve nada. Mas aí ele diz aqui que, muito bem, ele mostrou a passagem aí em que Jesus dá mais privilégio a ele do que aos pobres. Aí o Judas Iscariotes, a mulher colocou um bálsamo, um óleo em Jesus, caríssimo, e aí o Judas Iscariotes perguntou, esse óleo aí, Jesus, não seria melhor vendê-lo e dar o dinheiro aos pobres? Aí Jesus disse, não, rapaz, deixa os pobres aí, ó. Os pobres sempre continuarão pobres. Isso aí que a mulher está fazendo, colocando o óleo em mim, o bálsamo, isso é bom. Olha aí, Jesus, hein? Muito bem, então vamos aqui, mais à frente no texto dele.
ele diz aqui, ele faz uma comparação rápida, né? Aí ele pega passagens aqui que estão no Velho Testamento a favor aí de ajuda aos pobres, né? Aí ele traz aqui Salmos 41:1, Provérbios 14:31. Passagens do Velho Testamento, ele traz aqui, que são muito mais fraternas do que algumas passagens no Novo Testamento atribuídas a Jesus, entendeu? Ele diz aqui que muitas passagens que estão no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, são mais bonitas em relação a ajudar aos pobres, veja bem, são muito mais bonitas do que essa passagem aí atribuída a Jesus. Então, as do Velho Testamento sobre caridade são mais elogiadas do que as passagens atribuídas a Jesus. É o que ele diz aí. Então veja, e agora ele vem aqui trazendo uma coisa horrível também atribuída a Jesus. Ele diz aqui, é o que está em Mateus capítulo 19, versículo 29. Ali diz o quê? Jesus é atribuído a Jesus. Veja bem, essa maldade aí. Jesus dizendo assim, e todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, o Luiz Carlos Sete traz essa passagem aí, ele não está inventando isso. Isso aí está nos evangelhos e é atribuído a Jesus, uma maldade sem fim. Jesus aí fazendo propaganda contra a união familiar. Você entendeu? Jesus fazendo propaganda contra a união familiar. Jesus parabenizando aí aquela pessoa, aquele pai que abandona a esposa e os filhos. Jesus aí elogiando aquele irmão que abandona o pai e a mãe e os irmãos. Jesus elogiando aí, veja bem, a esposa, a mulher que trai marido, que deixa o marido e os filhos. Ou seja, Jesus dizendo, atribuído a ele, dizendo que aquele pai que abandonar, veja bem, veja que absurdo, aquele pai que abandonar a esposa e os filhos, em nome de Jesus, para pregar a palavra de Jesus, abandonar a esposa e os filhos, aquele pai, quando morrer, ganhará a vida eterna. Jesus propagando contra a união familiar. Pastores evangélicos e padres não leem isso aqui, porque é vergonhoso. Porque é vergonhoso. Eles não leem isso aqui. Um padre devia, lá na igreja, falar sobre isso aqui, dizer assim, o mais importante, gente, é você seguir a Jesus. Se na sua casa, sua esposa é de outra religião, existe ali conflito entre o marido e a esposa, o marido, que é cristão, ele deve abandonar a esposa, deve abandonar os filhos em nome de Jesus, porque quando esse marido morrer, ele ganhará a vida eterna. Um padre não diz isso, mas devia dizer, mas ele não diz. Isso é vergonhoso. É a propaganda de Jesus contra a união familiar. E há outras aí, inúmeras passagens. O nobre Luiz Carlos Sete trouxe esta aí para mostrar. E trouxe outra pior ainda, atribuída a Jesus. E isso aí é a marca do cristianismo, como eu sempre digo aqui. Então veja, aqui ele diz, a outra passagem que ele traz atribuída a Jesus, que é uma monstruosidade. Ele diz assim, veja bem, ele diz assim, veja aqui, deixa eu pegar aqui.
Como, veja bem, como um ser que ameaça com a danação eterna quem não acreditar nele, porque só ele seria o bem supremo? Veja aí, ó. Viu aí? Porque o Luiz Carlos Sete fala sobre isso aí. Porque ele acha estranho. Como é que um ser supremo, inteligente, vai condenar ao fogo eterno do inferno apenas uma pessoa que não crê nele? Que absurdo é esse? Porque isso aí está no cristianismo e é atribuído a Jesus nos 4 evangelhos. É o que eu sempre digo aqui, a propaganda maior do cristianismo, a maior propaganda do cristianismo é o medo, a ameaça do inferno. E aí está, Jesus aí, veja, nos 4 evangelhos, atribuída a um certo Jesus, essa maldade aí, Jesus dizendo, quem crer em mim e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado ao fogo do inferno quando morrer. Isso aí é a propaganda máxima do cristianismo, o inferno. O cristianismo trabalha com medo, com ameaça. Ele não trabalha com a inteligência, é com medo, com ameaça. Então, lá atribuída a Jesus, nos 4 evangelhos, quem não crer em Jesus, quando morrer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Tortura eterna. Veja que absurdo. Como é que um ser, que condena eternamente ao fogo do inferno uma pessoa apenas por não crer nesse ser, esse ser não tem nada de misericordioso, esse ser não tem nada de bom. Então isso aí é atribuído a Jesus. Quem não crer nele, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno. Aí está. O Luiz Carlos Sete, um homem inteligente, lê a Bíblia, culto. Aí está, mostrando a verdade. É uma monstruosidade você condenar uma pessoa por apenas não crer em você. Você pode condenar uma pessoa por estuprar, por matar, por sequestrar, não é? Por estuprar. Mas matar uma pessoa, ou melhor dizendo, condenar uma pessoa à tortura eterna apenas porque não crer, isso é uma loucura. E isso é a principal arma do cristianismo, o fogo do inferno, para quem não aceita a Jesus como seu Salvador pessoal. Aqui está, belíssima explanação do Luiz Carlos Sete. Muito obrigado.